Boa noite, queridos amigos e irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos reunidos para meditarmos em uma pequena porção da Palavra do Senhor. E a nossa oração é que Ele possa estar abrindo os nossos olhos e iluminando a nossa mente e coração, a fim de que possamos aprendermos mais uma pequena porção da sua palavra, do seu ensino, e aplicar esse aprendizado à nossa vida prática cotidiana, para que assim essa palavra possa gerar vida em nós e através de nós. Que possamos juntos, durante esse tempo que aqui passarmos, termos o nosso coração iluminado pelo Espírito do Senhor, para que possamos entender a sua palavra. Vivemos em um tempo onde as pessoas, de um modo geral, são extremamente religiosas. Porém, toda essa religiosidade, essas mesmas pessoas são completamente inseguras com relação especificamente com a sua espiritualidade no que diz respeito à sua eternidade. A pessoa tem a sua religião, é extremamente religioso, mas não tem nenhuma segurança eterna. Não tem nenhuma segurança no que diz respeito à sua vida pós-morte, que de fato é o que vale a pena, porque essa nossa vida aqui ela é passageira. Por mais que seja religioso, ele não consegue ter a resposta ou responder para si mesmo aonde ele passará a sua eternidade. Por isso só a gente já vê a diferença entre essa vida que é passageira e a outra vida que nós temos, que é uma vida eterna. Portanto, o status quo, a situação pelo qual nós vamos viver depois dessa vida aqui, é para sempre. Então é necessário que nós tenhamos um conhecimento, pelo menos é isso que as palavras de Deus nos diz, uma segurança de onde nós vamos viver a nossa eternidade. Por mais que nos esforcemos, nós não conseguimos saber se o número dos ateus descrentes supera, é maior ou é menor do que o número dos ateus crentes. Sim, porque por trás dessa sociedade que nós chamamos de sincretista, com várias religiões, e com várias religiões muitas vezes em uma mesma pessoa dá traços de possuir 2 ou 3 religiões diferentes no mesmo tempo, essas pessoas vivem de uma forma que nós não podemos entender se elas professam ou a caminho dizendo não crer em Deus, mas vivendo como se crescem, enquanto nós encontramos outros que dizem que creem em Deus, mas que vivem como se não crescem. Pessoas que vivem com uma visão teísta, da crença de que existe o Deus, mas na menor diversidade da vida ela demonstra que de fato ela não confia nesse Deus que ela possui. Não tem nenhuma segurança nesse Deus qual ela tem abraçado. O grande problema que eu particularmente vejo está na ideia enganosa da nossa religiosidade, que passa a ser apenas uma questão de aparência. Nós vamos possuir uma religião porque é de família, talvez porque fazia parte da nossa cultura familiar, então meu pai era, minha mãe era, então eu também sou. Outros adotam uma religiosidade porque entendem que é a religião da maioria. Outros adotam uma certa religiosidade porque quer se agregar a um determinado grupo, uma denominação de pessoas. Mas a grande verdade é que a grande maioria está apenas tão somente preocupado ou preocupada em possuir uma religião que seja de aparência, usando a linguagem popular apenas e tão somente para inglês ver. Mas de fato não possui uma religião que resolva as suas necessidades espirituais. Há um número muito grande da nossa sociedade que vivem uma religião apenas somente por uma questão de idealizar que importa ter uma religião. Porque entram pela ideia social, pelo jargão social,
de que toda religião é boa. Pelo menos é isso que diz o dito popular, né? Todas as religiões levam ao céu. Todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões levam a um futuro promissor e bem-sucedido com Deus. E a pergunta que fica é, será que é? Ao nos voltarmos para as páginas das Escrituras, né, especialmente no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, durou cerca de 3 anos, depois que ele atingiu a sua maioridade, digamos, civil, aos 30 anos, ele inicia o seu ministério que durou 3 anos, onde ele recruta os seus apóstolos e ele cria uma cadeia de um grupo de homens e de mulheres que formavam os seus discípulos, que ao término desses 3 anos davam um número de cerca de 120 pessoas. Durante esse tempo, esse seu ministério, os maiores embates de Jesus, as suas maiores problemas que ele enfrentou no meio da sociedade judaica, eram justamente com aqueles que se diziam religiosos. Pessoas que possuíam uma religião, mas que através dessa religião apenas tão somente afrontavam as verdades ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo. Chegando ao ponto de que em Mateus capítulo 23, versículo 33, Jesus chama esses líderes religiosos ou os religiosos de uma determinada grupo de religião dos seus dias de raça de víboras e que o inferno os estava aguardando. Ou seja, então nós podemos, por essa fala de Jesus, entender que nem toda religião de fato é boa. Muito embora esse seja o dito popular, a frase romana vox populi vox dei, que a voz do povo é a voz de Deus, em termos de religião, não funciona. O que nos leva a entender e a ensinar que o Deus das Escrituras não está buscando, ele não tem em mente encontrar ou buscar pessoas que vivam apenas e tão somente uma religiosidade de aparência. O que Deus procura, o que Deus quer encontrar em nós, seres humanos, são pessoas que queiram ter com Ele um relacionamento pessoal, um envolvimento completo, pleno e total com a sua pessoa, que vá além e muito além do simples fato de possuirmos uma religião, seja ela qual for. Posso até admitir que, de alguma forma, toda religião é boa, mas nem todas as religiões, para dizer a verdade, nenhuma religião em si mesma é capaz de solucionar esse grande problema do homem, que é dar-lhe segurança eterna. É por isso que eu digo sempre que nós não estamos falando de religião. Religião não resolve o nosso problema. Quando Jesus veio ao mundo, não veio criar uma outra ou uma nova religião, porque muitas religiões, quando ele nasceu, já existiam. Ele veio ser aquele que é a chave, o caminho através do qual o nosso problema eterno pode ser resolvido. Então Jesus não é uma religião. Jesus é um estilo de vida, onde nós nos relacionamos com Deus, o seu Pai, assim como ele se relacionava com o seu Pai, e ele é assim o nosso padrão, o nosso modelo, através do qual nós podemos ver uma vida que agrada ao nosso Criador, e em consequência disso, podemos ter plena certeza e convicção de que a eternidade nos aguarda nos braços do nosso Pai. Para Deus é isso que importa, termos com Ele um relacionamento pessoal, completo e total. Nós, seres humanos, reconhecemos que isso só é possível porque o Deus que nos criou como seres pessoais, à sua imagem e semelhança, porque Ele também é uma pessoa. O Deus da Bíblia é uma pessoa, é um ser pessoal, diferente de nós que somos pessoas corpóreas, possuímos um corpo físico. O Deus das Escrituras é uma pessoa espiritual, não possui um corpo físico porque Ele é um espírito. Nós vemos a pessoa de Jesus Cristo, é a pessoa em quem essas duas naturezas se fundiram.
Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele é um ser espiritual e já convivia com seu Pai na eternidade, ele se encarnou, entrou no tempo, assumiu a nossa forma humana, para que através do seu corpo humano ele pudesse dar a sua vida em sacrifício por todos nós seres humanos. Mas na eternidade Jesus também era uma pessoa espiritual. E como todo relacionamento pessoal, o nosso relacionamento com Deus deve ser e está construído sobre uma base sólida, firme, concreta, chamada confiança. E é em cima desse ponto que eu quero pensar com vocês nessa noite. Sobre o seguinte tema: a fortaleza da confiança. E para isso nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 27, versículos de 1 a 6, salmo esse escrito pelo rei Davi, que nós lemos assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é o meu refúgio, de quem eu poderia ter medo? Quando os homens perversos vêm me atacar, eles, meus adversários e inimigos, é que tropeçam e caem. Sim, mesmo que eu seja atacado por um grande exército, não ficarei com medo. Mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, confiarei no Senhor e ficarei em paz. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Quando eu estiver em dificuldades, Ele será a minha proteção. Ele me esconderá em sua casa. Ele me colocará em segurança numa rocha firme. Ficarei fora do alcance dos meus inimigos. Então oferecerei sacrifícios de gratidão no seu templo, cantarei e louvarei o Senhor. Vamos orar. Quando os Deus, lida está a sua viva e inspirada palavra. Fala ao nosso coração. Que nós possamos, ao término dessa meditação, entendermos que nós precisamos de um relacionamento saudável com o Senhor e que esse relacionamento precisa ser pautado na nossa confiança, na pessoa íntegra e poderosa que é o Senhor. Dá-nos a sua graça de entendermos a sua vontade e, entendendo a sua vontade, aplicarmos em nosso dia a dia. Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos os nossos relacionamentos pessoais são demarcados por uma certa dose de confiança, como, por exemplo, o relacionamento que temos com os nossos pais. Nós precisamos confiar nos nossos pais. E o relacionamento que temos com os nossos filhos, nós precisamos confiar nos nossos filhos. O relacionamento que nós temos com os nossos cônjuges, precisamos confiar nos nossos cônjuges. Os relacionamentos que nós temos com os nossos amigos, precisamos ter uma certa dose de confiança nos nossos amigos, nos nossos colegas, nos nossos patrões. Quando você sai da sua casa para trabalhar todo dia de manhã e enfrentar um dia árduo de trabalho, você precisa, e você de alguma forma está depositando no seu patrão, uma confiança de que terminado os 30 dias de trabalho, você receberá o seu salário que você tem direito. É uma confiança. Da mesma forma, o seu patrão, quando emprega você e contrata com você um determinado salário, ele tem a confiança de que você vai cumprir os seus dias de trabalho, o seu horário de trabalho, a fim de que você possa produzir o bem de consumo através do qual você está trabalhando em uma empresa, para que através desse bem de consumo ele possa repassar, vender para os seus compradores, ganhar o dinheiro que o sustente e que pague o seu salário. Há um nível de confiança. Todo o nosso relacionamento humano é pautado em um determinado nível de confiabilidade. E quando nós falamos em determinado nível de confiabilidade, porque os nossos relacionamentos humanos
não são total e plenamente confiáveis, porque nós somos imperfeitos e falhos. Nossos pais falham, nossos filhos falham, o patrão falha, o amigo falha, a esposa falha, o esposo falha. Então o nosso nível de confiança pessoal dentro do nosso contexto social, humano, ele é em um determinado grau, não é completamente pleno. Nós não podemos confiar de forma plena em todas as pessoas. Por mais amistosas, por mais que nós as queremos bem, nós precisamos entender que as pessoas com quem nós nos relacionamos e que amamos e que querem o nosso bem, são falhas e imperfeitas, como falhos e imperfeitos nós também somos. Assim funciona. Porém, contudo, entretanto, essa confiança social é sempre parcial, porque nela sempre repousará uma certa dose de desconfiança, pois nós somos seres humanos, imperfeitos, falhos e em muitos casos até mal intencionados. Tem gente que falha não é porque é apenas somente humano, é porque ele é mal intencionado mesmo. É por isso que socialmente nós costumamos dizer que ninguém confia de forma plena e completa em ninguém. Ou seja, confiança e relacionamento são uma via de mão única. Ao mesmo tempo que nós precisamos nos relacionarmos, nós precisamos de um certo grau de confiança para que esse relacionamento surta algum efeito. Confiarmos mais em quem conhecemos e conhecermos porque nos relacionamos, mas mesmo assim ainda temos e teremos muitas surpresas, porque somos seres humanos, falhos, e de uma certa forma nós podemos enxergar e entender que nós, em nossa realidade de vida, nós de vez em quando somos decepcionados, mas nós também de vez em quando somos decepcionantes. Ora você é decepcionado por alguém, mas ora você também decepciona outras pessoas, e a vida é assim, porque somos falhos, imperfeitos. Porém, as Escrituras nos informam que Deus, o Deus do céu, que nos criou seres pessoais à sua semelhança, é uma pessoa perfeita. Tiago, em sua carta, capítulo 1, versículo 17, diz que nele não há nenhuma sombra de variação, nenhuma mudança. Deus é uma pessoa íntegra em sua plenitude. Ele é perfeito em todos os seus sentidos, e que nele nós podemos confiar de forma plena. Se Deus disser que uma coisa vai acontecer, vai acontecer. Se Deus disser que não vai acontecer, não vai acontecer. Se Deus disser que pode, pode. Se disser que não pode, não pode. Nele nós podemos depositar toda a nossa confiança. Aliás, o nosso relacionamento com Deus deve ser pautado em que nós depositamos nele toda e plena e total confiança na sua pessoa. Esse é o crer que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ter. Não é apenas acreditar, é confiar que Deus pode. Saber que Ele pode é uma coisa, agora confiar que Ele pode é outra coisa. É por isso que no texto que nós lemos, como base para a nossa meditação, o rei Davi, ele chama esse Deus, no versículo 5, de a rocha. Ele é a rocha inabalável, na qual a fé de Davi estava depositada, e a nossa precisa estar também em todas as áreas que circundam a nossa vida, nos momentos bons e nos momentos adversos e ruins. Porque Ele é a rocha na qual nós podemos estarmos seguros. Ele é a rocha, um lugar seguro, protegido, onde nós podemos depositar confiança plena, pois Ele não nos decepcionará nunca. Como as demais pessoas com quem nós nos relacionamos, porque, como eu disse, nós somos assim, decepcionantes e decepcionados. E quando pensamos nesse tema, nossa maior preocupação deve ser com a relação àquela questão que falamos lá no princípio, com relação à nossa eternidade. O que é que Deus diz? O que é que Deus fala em sua palavra
como é que nós podemos ter de forma plena e completa a segurança eterna na pessoa dele? Será que nós podemos de fato responder através das Escrituras a pergunta mais importante que nós temos em nossa vida, que é: onde passarei a minha eternidade? As Escrituras dizem que sim. É isso que fica claro nas palavras, por exemplo, do Senhor Jesus em João 10:10, onde ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, vida plena, vida completa, vida eterna. Veja, Jesus nessa pequena fala, nessa pequena frase, ele não está falando com respeito à nossa vida biológica, porque ele não precisava ter vindo para nos dar vida biológica, porque a vida biológica que nós temos hoje, nós já recebemos dos nossos pais biológicos. E também ele não estava falando essa fala, essa pregação dele, em um cemitério onde as pessoas estavam mortas, enterradas debaixo da terra. Ele estava falando para pessoas vivas biologicamente, como eu e você, que veio para nos dar vida eterna. Esse foi o seu propósito. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele se encarnou, foi para isso que ele morreu e venceu a morte, para que ele seja o primeiro dentre muitos outros filhos de Deus que venceram a morte e estarão na eternidade com o seu Pai. Ele está falando da eternidade, pois foi para nossa segurança eterna que ele veio morrer em nosso lugar. E nesse sentido, nós não podemos confiar em mais ninguém. Em nenhuma ideologia. Porque você já deve ter ouvido falar na famosa ideologia da reencarnação. É ideologia. Só morre, reencarna até atingir a perfeição. As Escrituras não nos falam disso. Também não podemos nos fiar em nenhuma filosofia. As filosofias gregas são cheias de nos dar conta de que nós podemos melhorar a nossa vida enquanto vivos e atingirmos o patamar de perfeição chamado de nirvana e, em consequência disso, alcançarmos a eternidade com Deus. Também não podemos confiar em nenhuma religiosidade, em nenhuma religião, porque por melhor que ela seja, a religião não é suficiente para nos garantir eternidade, mesmo no nosso caso, a religião evangélica. Nós apenas, então, somente ensinamos quem pode te levar a ter segurança eterna. Jesus, não a nossa religião. Não podemos confiar nessas ideologias, porque elas não podem nos assegurar a vida eterna. Só Jesus, nenhuma outra pessoa. O apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele fala assim: porque em nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. Só Jesus Cristo. Nem Pedro, nem João, nem Antônio, nem Maria, nem Francisca, nem Antônia. Porque nós não temos nenhum outro mediador entre Deus, o nosso Pai, e a nossa pessoa. Só Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala isso, que ele é o único mediador. Tem outro. Nem co-mediador, nem co-mediadora. É um mediador só. Só ele morreu na cruz. Só ele encarnou-se. Só ele é de fato perfeitamente humano, ao mesmo tempo que é completamente Deus. Só ele, mais ninguém. Algumas pessoas vivem a vida depositando sua plena confiança, nas suas riquezas, nas suas finanças, no seu dinheiro e nas coisas que ele pode comprar. Esse é o grande problema que Jesus usou a expressão no meio do povo dos seus dias, que dificilmente um rico entrará no céu. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não é que o céu está com as portas fechadas para quem tem riquezas, mas é porque as pessoas que possuem bens, as pessoas que possuem riquezas, as pessoas que
podem comprar as coisas que ela pensa que pode dar segurança, depositam a sua plena confiança nela e por ela possuírem todas essas coisas, não estão nem um pouco preocupadas em depositar a sua confiança em Deus. Alguns até acham que as suas riquezas, ao chegar no céu, poderão comprar alguma coisa substancial. Nós vemos isso algumas pessoas muito ricas, os bilionários, fazendo grandes e grandes campanhas milionárias para abençoar pessoas, pensando que com isso vão granjear consigo um lugar melhor no céu. Gente, riqueza não leva ninguém para o céu. Muito pelo contrário, a confiança na instabilidade das riquezas leva o homem para o inferno. Só Jesus Cristo salva. Logo essas pessoas se decepcionam, porque o dinheiro até pode comprar remédio. O dinheiro pode até comprar um bom plano de saúde. O remédio pode até comprar uma viagem mais rápida de helicóptero até o hospital. Mas só Deus é capaz de dar saúde para o homem. Nenhuma dessas coisas é capaz de dar-lhe a segurança, nem nessa vida e nem na vida eterna. Somente Deus. Física, saúde emocional e espiritual. Nosso dinheiro, ele é instável. O dinheiro pode até comprar uma cama de ouro, mas só Deus é capaz de nos dar uma noite de sono tranquila, abençoada, confiante de que se o outro dia não chegar, nós estamos nas mãos do nosso Deus. Outros preferem confiar em suas próprias capacidades, em suas habilidades, fruto da sua sabedoria humana. Eles acham que conseguem, através das suas condições, de bolar coisas que vão fazê-los viver para sempre. É o caso, por exemplo, nós temos os cientistas trabalhando com grandes fortunas dos grandes bilionários, a criogenia, onde os bilionários têm os seus corpos aí congelados, porque os cientistas estão estudando com os recursos que são para eles deixados, a fim de que eles possam encontrar uma fórmula de reviver essas pessoas e trazê-los de volta à vida, descongelando os seus corpos, para que eles possam assim viver para sempre. Morreu, congela, descongela, ressuscita e ele vive de novo. Tem gente querendo viver de forma eterna através da criogenia. E isso é uma falácia. Até hoje não se descobriu e pode ter certeza que nunca se descobrirá, porque o autor da vida é Deus e não o ser humano. Todas as qualidades sem Deus só servem para produzir bárbaros inteligentes, bárbaros intelectuais, como por exemplo os diplomatas nazistas que mutilavam crianças e mulheres grávidas em nome da ciência para fazer experimentos. Não eram pessoas incultas, não eram pessoas sem instrução, eram pessoas com muitas habilidades, muito inteligentes, muitas capacidades, mas que usavam toda essa inteligência para o mal de outras pessoas. Portanto, eram bárbaros intelectuais. Ainda outros preferem confiar em outras pessoas, que com seus dotes pessoais mostram ou movem multidões, arrastam para si multidões, para que possam fazer uma espécie de lavagem cerebral na cabeça desse povo. Nós vemos aí multidões seguindo uma pessoa. Há uns 20 anos atrás, na Guiana Francesa, um homem chamado Jim Jones levou uma multidão de mais de 1000 pessoas ao suicídio, porque através da sua pregação ele disse que aquilo era o que Deus esperava daquelas pessoas. E todos se suicidaram. Existem muitas pessoas dentro do nosso contexto social que preferem confiar em político, ou nos políticos, de que a coisa vai melhorar. E se você não viu ainda como a coisa vai melhorar, procura aí talvez na internet, né? O que disse lá o prefeito de São Paulo, o senhor Mário Covas. O Covas, né? O neto do Mário Covas. Veja lá. O que é que ele espera de São Paulo? Qual a palavra de ânimo que ele deu para os moradores da grande capital que é São Paulo? Dá uma olhadinha lá.
Outros preferem confiar em religiosos. Outros preferem confiar em filósofos, magnatas. Todos só conduzirão seus seguidores à decepção humana, por mais bem intencionados que esses possam ser. O homem não pode resolver o problema de outro homem. Nem no campo espiritual, nem no campo eterno. Não pode. O nosso relacionamento com Deus é sempre pautado na pessoalidade. Sou eu e Deus. Deus só trata conosco de forma pessoal. É por isso que nós costumamos dizer que a salvação é pessoal. O pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai, o esposo não pode salvar a esposa o esposo, e assim sucessivamente. Deus se relaciona conosco no que diz respeito à eternidade, pessoa por pessoa. Somente Deus é digno de toda confiança, e por isso Ele nos convida, a nos aproximarmos dEle, nos relacionarmos com Ele, conhecê-lo, e conhecendo-o melhor, a fim de que possamos depositar todas as nossas fichas, toda a nossa fé, toda a nossa confiança nele, depositarmos nos seus pés os nossos fardos, depositarmos nos seus pés os nossos pecados, depositarmos nos seus pés a nossa miséria humana, a nossa falta de capacidade de alcançarmos o céu. É isso que ele nos diz, por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansado da religiosidade humana, cansado das filosofias humanas, cansado de depositar a sua confiança em quem não pode resolver o seu problema. Isaías capítulo 55, versículo 2, o profeta, usando a voz de Deus, fala assim: por que vocês gastam o vosso dinheiro daquilo que não é pão? Para que gastar confiança em algo que não pode resolver o seu problema? Quando Deus nos pede que nós apenas tão somente nos relacionemos com Ele, cujo relacionamento é apenas tão somente pautado na confiança. O que Deus exige de nós é fé. É crer que Ele vai nos dar a eternidade, aceitando-o como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, e a partir de então, o nosso relacionamento com Ele será pautado nessa confiabilidade, onde Ele vai moldar o caráter de Jesus em nós, porque a partir de então Ele passa a ser o nosso Senhor. É isso que Ele espera de cada um de nós. Deus não quer que nós sejamos religiosos, ou que nós tenhamos uma religião que siga a maioria. Aliás, gente, a preocupação de viver em função da maioria é um problema sério. Quando Jesus cita, por exemplo, a questão dos dois caminhos, ele é enfático em dizer que o caminho que a maioria vai é largão, mas não chega a um bom lugar. Já o caminho da minoria é caminhado pela maioria porque é estreito, mas é o caminho que vai levar a uma eternidade segura. Então não se preocupe em viver pela maioria. Não é essa a grande preocupação. Deus não quer que nós sigamos a maioria. Deus quer que nós sigamos os passos de Jesus. E vivamos como Ele viveu, aceitando-o como nosso Senhor, como nosso Salvador, e permitindo que o Espírito Santo entre no nosso coração, nos dê segurança eterna e passe a moldar a nossa vida, caracterizando a nossa vida em conformidade com a vida de Jesus Cristo, e aí nós passamos a ser verdadeiros cristãos. Só Ele conhece os fardos que cada um de nós carrega. Só Ele conhece as decepções pelas quais nós já passamos. Só Ele conhece as nossas necessidades mais íntimas. Só Ele conhece as frustrações pelas quais a vida já nos impôs. Só Ele conhece quais são os nossos maiores temores, nossos almejos, nossos sonhos, nossos desejos. E Ele prontamente se põe à nossa disposição para nos abençoar, a partir do momento que nós confiamos nele. Só Ele pode nos dar segurança, alegria, satisfação em meio às adversidades da vida. A vida tem adversidade? Tem. Mesmo depois de aceitarmos Cristo como Salvador. Mesmo depois que o Senhor Jesus caminhar conosco e de nós depositarmos nossa plena confiança nele, nós ainda vamos passar por adversidades. Nós ainda vamos passar por situações que nós não vamos entender. Nós ainda vamos passar por situações que vão nos deixar para baixo.
mas a graça de Deus vai nos colocar de pé mais uma vez e nos dizer que nós podemos confiar nele e depositar nele a confiança que ele está trabalhando conosco através de nós e ele sabe o que ele faz. É por isso que nas mais diversas situações da vida, mesmo naquelas mais difíceis, que nós não entendemos por quê, nós precisamos entender que Deus não quer que nós expliquemos a sua pessoa. Deus não quer que nós fiquemos tentando explicar o porquê das coisas. Deus não quer que nós fiquemos tentando entender o porquê as coisas acontecem, muitas vezes que nós não gostaríamos que acontecesse, mas aconteceu. Deus não quer que nós o entendamos, Deus não quer que nós o expliquemos, Deus não quer que nós o defendamos, Deus quer que nós confiemos nele. E ao depositarmos nele nossa plena confiança, nossos pés estarão alicerçados nele, que é a nossa rocha. E é por isso que a confiança é essa fortaleza. Nós estamos de pé em uma rocha e nós podemos confiar que Deus é por nós, está agindo através de nós e está agindo em nosso favor, mesmo que as circunstâncias à nossa volta pareçam o contrário. Deus está ao nosso lado e nós podemos ficar tranquilos que Ele sabe o que Ele está fazendo. É isso que Ele espera de cada um de nós. E não que nós sejamos apenas tão somente mais um religioso no mundo. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres que confiamos nele. E que essa palavra possa ficar aí gravada no seu coração. Porque só a nossa confiança nele é que vai nos dar a segurança de que nós precisamos, de que estamos caminhando nas mãos de um Deus seguro, um Deus que não muda, um Deus que diz que vai nos abençoar e que a sua graça vai nos alcançar e nós podemos estarmos firmes nessa confiança, porque é assim que vai ser. Amém? Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, mais uma vez elevamos nosso pensamento ao Senhor, te agradecemos, porque o Senhor tem estado ao nosso lado. E nós queremos que o Senhor nos abençoe, Deus, nessa fala que nós ouvimos nessa noite, que a nossa confiança no Senhor possa ser o grande marco da nossa vida, que todos nós que estamos neste momento unidos através dessa oração, possamos crer de forma plena e completa, de que o Senhor quer o nosso bem, de que o Senhor está sempre procurando o melhor para cada um de nós, mesmo que as circunstâncias não pareçam no momento. Ó Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai, cada um dos nossos ouvintes. Se porventura há entre nós alguém que ainda não te aceitou como único e suficiente Salvador, que a sua graça maravilhosa possa ser com ele, que o seu Espírito, ó Deus, possa de fato falar ao coração dessa pessoa a sua necessidade de uma entrega pessoal à pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Abençoa todos os nossos ouvintes, aqueles que porventura possam estar enfermos, acamados, ou com algum familiar acamado. Nós te pedimos que o Senhor possa abençoar a todos, de forma específica, aqueles que passam neste momento de pandemia, por essa situação do Covid-19. Tem misericórdia de cada um desses enfermos aqui no nosso município, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Nós cremos que a sua mão está agindo, mesmo que nós muitas vezes não possamos ver e entender, mas cremos que o Senhor está trabalhando, e por isso nós depositamos a nossa plena confiança no Senhor. Pedimos a Deus a sua graça maravilhosa sobre a vida da Mara, que neste momento o seu luto possa ser vivido na sua presença, e que ela possa ter a plena convicção de que o seu esposo foi transferido para a sua presença, na presença qual que nós estaremos um dia, e um dia desfrutaremos da presença constante uns dos outros para sempre. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Continuamos pedindo para que você, aí, ao estar assistindo o nosso vídeo, quer seja ao vivo ou através do nosso canal no YouTube, Igreja Batista Graciense, que você compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, mande aí a sua fala a respeito, comunique conosco, né? Faça os seus comentários, para que nós possamos assim estarmos cada vez mais melhorando aquilo que temos feito, muito embora o que nós fazemos para a glória do Senhor, mas mesmo assim nós sempre podemos melhorar. Tá certo? Obrigado, tenha uma boa noite.